Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, na semana retrasada, nós falamos sobre o que é a igreja. Vocês lembram? Alguém não estava nesse dia? Você não estava, irmão? Mas ó, vocês também não estavam, Mariana? Na semana retrasada, nós falamos o que é a igreja. A gente comentou que a igreja é o corpo místico de Cristo. Essa é a experiência da igreja ser o corpo místico de Cristo, é uma experiência que nos veio de São Paulo. São Paulo é o que vai dizer, a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo místico de Cristo. E São Paulo aprendeu isso da boca do próprio Jesus. Quando São Paulo estava indo perseguir os cristãos em Damasco, Jesus aparece para Saulo ainda, na estrada de Damasco. Saulo cai e fica cego diante de uma grande luz. E Jesus fala para Saulo, 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 por que me persegues? Só que Saulo perseguia a igreja. Jesus já havia morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e voltaria para julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda gloriosa. Jesus já tinha terminado a missão dele na terra com a sua ressurreição e ascensão aos céus. E aí Jesus fala para Paulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo perseguia a igreja. E a partir disso, Saulo começa a viver uma experiência pessoal com Jesus. E Saulo entende que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, a partir disso, começa essa teologia paulina que avança ao longo dos séculos, passa por São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio e assim por diante. E a gente entende, com base no próprio catecismo da Igreja Católica, que a igreja é o corpo místico de Jesus. Então a igreja é a continuação do reino de Cristo na terra, a igreja é o próprio Jesus, certo? Se a gente meditou na primeira catequese, a igreja é o corpo místico de Jesus. Na segunda catequese, a gente meditou sobre o que é a Santa Missa. Alguém não estava na segunda catequese? A gente falou sobre o que é a Santa Missa. Vocês estavam? Todos estavam? Todos estavam, Karina? Não? Quem lembra aí o que é a missa? Alguém lembra? Vocês... Muito bom, cara. Excelente. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1362. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. A atualização e a olha essa palavra que o catecismo vai dizer. Atualização. Vou até marcar aqui para quando eu for falar essa catequese eu frisar. Atualização é a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da igreja, que é o seu corpo. Em todas as orações eucarísticas encontramos depois da palavra da instituição uma oração chamada de anamnese ou memorial. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. Então o que o catecismo está dizendo? A igreja é a atualização do santo sacrifício de Cristo. Em cada Santa Missa, Jesus morre e ressuscita glorioso, de maneira mística. É a atualização do santo sacrifício de maneira incruenta. A única diferença que tem daquele sacrifício que aconteceu no Monte Calvário para o santo sacrifício que acontece no altar, a única diferença é que Jesus não sofre mais. É um sacrifício incruento. A palavra cruento significa com sangue. Comer carne crua, comer carne com sangue. Incruento quer dizer sem sangue, sem derramamento de sangue, sem sofrimento. Mas é o mesmo sacrifício que misticamente acontece na missa. Eu mandei para vocês o livro no grupo, As Excelências da Santa Missa. Vocês chegaram a dar uma olhada, não? Alguém comprou, não? Deixa eu pegar aqui o grupo da catequese. Mandaram um monte de mensagem que eu nem vi, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu mandei aqui, ó, As Excelências da Santa Missa. Na capa do livro das Excelências da Santa Missa, tem aqui um sacerdote erguendo o Santíssimo Sacramento e Jesus na cruz, na frente do sacerdote. Vocês estão vendo aí, ó? Vou printar e vou mandar de novo aqui. Mandar no grupo, printado. Isso é o resumo. A capa desse livro, esse livro é de São Leonardo de Porto Maurício. Essa capa aqui é a capa mais antiga. Atualmente não está vindo com essa capa, mas essa capa aqui eu acho muito linda. Porque essa capa é um resumo do livro, só a capa já traz todo o sentido do que é a Santa Missa. A atualização
do santo sacrifício de Jesus na cruz. Estão vendo aí? Eu mandei no grupo aí, quem tiver no celular, dá uma olhada. Então a missa é a atualização do santo sacrifício de Jesus. As mesmas graças que Jesus derramou no Calvário, ele derrama em cada santa missa. Em cada missa nós estamos aos pés da cruz. Em cada missa a gente está aos pés da cruz, como Maria, São João, Maria, São João e Santa Maria Madalena. A Santíssima Virgem, São João Evangelista e Santa Maria Madalena estavam aos pés da cruz. Assim nós estamos em cada santa missa. Uma vez perguntaram para o Padre Pio, como a gente deve participar da missa para que a gente participe bem da Santa Missa? O Padre Pio disse: participe da missa como Nossa Senhora, São João Evangelista e Santa Maria Madalena participavam da paixão de Jesus. Da mesma forma. Então, meus amados, a missa é a atualização de maneira incruenta do santo sacrifício de Jesus na cruz, pelos séculos, até a sua segunda vinda gloriosa. Certo? Por isso, a gente tem que participar bem da Santa Missa, porque a Santa Missa é o sol na terra. São Pio de Pietrelcina, esse mesmo São Padre Pio, uma vez perguntaram para ele falava, é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. E o Padre Pio dizia assim: se os homens compreendessem o valor de cada Santa Missa, seria necessário colocar soldados às portas da igreja para conter as multidões que afluiriam para participar do santo sacrifício da missa. Tamanha magnitude do santo sacrifício da missa, certo? Então, na catequese de hoje, na primeira catequese a gente compreendeu que a igreja é o corpo místico de Cristo. Na segunda catequese a gente compreendeu que a Santa Missa é a atualização no tempo e no espaço do santo sacrifício de Cristo, certo? A memorial da paixão de Cristo. Memorial não no sentido de memória que a gente tem no nosso português. Memória do português é você trazer na sua imaginação coisas do passado, né? Isso que é eu tenho memória da minha infância, então eu trago da minha cabeça uma imaginação daquilo que eu vivi lá na minha infância. Memorial da paixão não é isso. Memorial da paixão é memento. Memento em latim que é o mesmo radical da palavra momento, o mesmo radical da palavra sentimento, que é tornar presente. Então, assim, nesse momento, é agora. Memento, momento, agora. Entendeu? O sentimento, aquilo que flui na sua alma agora. Então, quando fala missa, é o memorial da paixão de Jesus, é um memorial nesse sentido de memento, de tornar presente agora, está acontecendo agora. Jesus está se oferecendo agora no altar, por mim e por você. Certo? Isso a gente meditou na segunda catequese. Hoje eu quero convidar vocês a mergulhar nesse mistério da liturgia, para que a gente possa participar bem da Santa Missa. Então, eu sabendo que a Santa Missa é o santo sacrifício de Jesus por mim, que se atualiza no tempo, no espaço, naquele momento, qual que deve ser a minha piedade e qual deve ser a minha devoção ao participar desse santo sacrifício? Como dizia o próprio Padre Pio, eu devo participar como Nossa Senhora, São João Evangelista e Santa Maria Madalena. É assim que eu devo participar da missa. Só que a gente comentou também na primeira catequese que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, para a gente participar bem da missa, é preciso que a gente conheça a missa, conheça a liturgia da missa, certo? A Santa Missa é a oração mais importante que existe no universo. Não existe oração mais poderosa, mais importante do que a missa. Porque a missa é o santo sacrifício, certo? Então, qual deve ser a minha participação nessa missa? Então, antes de mais nada, antes que a gente comece a estudar, a ideia de hoje é a gente estudar passo a passo a missa parte por parte. Antes que a gente comece a ver a missa parte por parte, eu preciso, na minha casa, me preparar para a missa. Então, como que eu vou participar da Santa Missa? Primeira coisa, eu vou com uma roupa, né? Que roupa que eu iria numa audiência diante de um juiz? Certo? Pensa isso. Que roupa que eu iria numa entrevista de emprego? Pensa isso. Que roupa que eu iria num casamento? Que roupa que eu vou na missa? Então, eu não devo ir na missa com uma roupa principalmente imodesta. A minha roupa precisa demonstrar o meu respeito, certo? O jeito que eu me visto precisa demonstrar o meu respeito. Então,
na nossa cultura aqui do Ocidente, quando um homem vai num lugar importante, ele vai de calça, ele não vai de bermuda ou de chinelo. Então eu não devo ir à missa de bermuda e chinelo, porque a missa é algo importante, é o santo sacrifício, certo? Eu posso ir no shopping de chinelo de bermuda, mas eu não vou numa audiência no tribunal do trabalho diante do juiz de chinelo de bermuda. Imagina se eu sou um advogado e aí meu cliente chega de chinelo de bermuda. Aí eu preparo uma defesa tremenda para apresentar para o juiz. Aí chega meu cliente de chinelo de bermuda, eu olho para o meu cliente, olho para o juiz e falo: perdemos a causa. Não vamos nem com o juiz, pode decidir aí, já era. Quanto que a gente tem que pagar? Perdemos a causa. Porque o juiz vai olhar e falar assim: pô, o cara tá um pouco se lixando pro tribunal aqui, pra audiência, veio como se ele fosse pra praia. Entendeu? Então de chinelo de bermuda eu vou pra praia, de chinelo de bermuda eu vou pra praça, de chinelo de bermuda eu vou passear no shopping, de chinelo de bermuda eu não vou na missa. Certo? Primeiro ponto. Então o jeito que eu visto, a minha roupa precisa demonstrar esse respeito. Ah, eu devo ir de terno e gravata? Essa não é a nossa cultura. Mas você deve ir com uma roupa que mostre respeito. Se você acha que para você demonstrar respeito você deve ir de terno e gravata, então vai de terno e gravata. Eu não vou de terno e gravata na missa, primeiro porque eu não tenho um terno e uma gravata. É o primeiro ponto, né? Aí fica difícil, né? Mas também aqui o Brasil é um país muito quente, né, meu? Aí eu não vou conseguir participar da missa porque eu vou estar suando lá com calor. Então vá com uma roupa, uma camisa de meia manga que seja, mas com uma calça, com um tênis, mas com uma roupa que demonstre o seu respeito. Uma vez um casal de missionários da África, cara, africanos, e a África é quente pra caramba, né? Vieram fazer uma missão aqui em São Paulo. Aí a missão era de 2 dias. Aí, pelo menos aqui, né? Depois eles iam viajar para outros lugares. E eles vieram com a família inteira. Então veio o marido, a esposa e os filhos. Africanos, da igreja católica, mas na África, né? E vieram fazer missões. É muito gostoso fazer missões. Eu fiz missões também. Então, eu também tive essa experiência. A gente viajava, ficava na casa dos outros. Né? Nossa, era uma aventura. E aí eles vieram pro Brasil fazer essa missão. Aí pregaram durante o sábado, durante o dia. E aí a ideia é eles recolher na casa umas 16 horas, né? Aí rezar com a família, jantar e tal, né? E o pessoal preparou até uma janta para eles e tal. Aí eles se recolheram sábado por volta das 16 horas, foram pro quarto. Não saíram do quarto. Eles vão ficar no quarto? E a janta? Né? Como é que o brasileiro recebe alguém? Com comida, né? Se o brasileiro mostrar para alguém que a pessoa é bem-vinda, ele tem que oferecer uma comida para a pessoa, né? Então já faz lá um prato, fazer uma comida típica brasileira para eles gostarem, uma feijoadinha, alguma coisa, feijão sujo, alguma coisa para eles comerem. Não saíram do quarto, cara. Aí vai ouvir lá, ele tá rezando. Ficaram no quarto a noite inteira. Saíram no outro dia, umas 2 horas antes da missa, saíram do quarto. O homem usando terno, usava terno, terninho e tal. A mulher com vestido bonito, as crianças tudo arrumadinho. Por que vocês não saíram do quarto ontem? O que aconteceu? A gente estava se preparando para a missa. São angolano fala português, né? Só que fala com sotaque de português de Portugal, né? A gente estava se preparando para a missa. Então a gente estava em oração, fazendo vigília de oração. Cara, para se preparar para a missa de domingo, eles entraram no quarto 4 horas da tarde. Fizeram jejum e oração para participar da missa de domingo. Aí você pensa assim, mas precisa de tudo isso? É o santo sacrifício. Se é o santo sacrifício, será que foi demais? Se fosse a paixão de Jesus na cruz, literalmente vendo Jesus morrer na cruz há 2000 anos atrás, se você soubesse amanhã, 3 horas da tarde, Jesus vai morrer na cruz e você vai estar presenciando, como é que você viveria o dia anterior? E aí a gente vê como que a gente é sem vergonha, né? Como que a gente é sem vergonha. Nós somos, eu também. Eu estou me incluindo nesse número. Então, meus amados, a nossa participação na missa precisa ser precedida. Esse pessoal da África fez jejum das 4 horas da tarde até o outro dia, não comeu nada. A igreja pede que a gente faça pelo menos 1 hora de jejum eucarístico. 1 horinha. E mesmo assim, o católico não faz. Ai, meu Deus do céu.
O que é essa hora de jejum eucarístico? 1 hora antes da missa, não coma nada. Nem masque chiclete, nem chupe bala. 1 hora antes da missa, não coma nada. É um jejum de 1 horinha. A missa é às 8, de 7 da manhã às 8, não coma nada. Não coma nada, não coma nada, não coma nada. Domingo passado, eu ia à missa às 5 da tarde, na Santa Terezinha. Na igreja Santa Terezinha, lá no centro, né? Tava tendo novena de Santa Terezinha, que foi o dia de Santa Terezinha agora, né? E eu ia à missa na Santa Terezinha às 5 horas da tarde. Aí, minha filha tem 15 anos. 4h30 da tarde, eu olho Maria comendo banana. Você tá comendo banana? Tô, pai. A missa é 5 horas, são 4h30, você tá comendo banana. Não dá mais para ir na missa 5 horas. Tivemos que ir à missa 18 horas. Já tivemos que trocar a missa. Por quê? O jejum eucarístico é mínimo 1 hora antes da missa. Aí eu falo assim, você vai trocar Jesus eucarístico, deixar de comungar para comer uma banana. Você está trocando Jesus por uma banana. Nossa, pai, mas aí também. Você está trocando Jesus por uma banana. Entendeu, gente? 1 horinha de jejum eucarístico. Então, a minha participação na missa, a minha vestimenta, o jejum eucarístico. A única coisa que não quebra o jejum eucarístico, remédio e água. Eu tenho que tomar meu remédio. Não tem problema. Tem que tomar água, não tem problema. Agora, chupar chiclete, bala. Tem gente que chupa bala dentro da missa. Entendeu? Sim, faltou catequese. Dentro da missa a pessoa está chupando bala, mas chupando chiclete. E assim por diante. Então, meus amados, a preparação para a missa já é missa. A missa começa antes de você sair de casa. Então, o jejum eucarístico, a vestimenta e o clima de oração. Quando você for para a missa, já vai rezando. São Leonardo de Porto Maurício, ele orienta que a gente reze o terço doloroso, meditando a paixão de Jesus antes da missa. Então, se você puder, se for possível, chegue pelo menos meia horinha antes na igreja e reza o terço doloroso. Esse é o melhor jeito de você se preparar para a missa. Quem fala isso não sou eu, é São Leonardo de Porto Maurício, no livro A Excelência da Santa Missa, certo? Mas vamos então para a gente começar a meditar as partes da missa, que eu acho que nem vai dar para a gente meditar tudo hoje, vai ter que ficar um pouco para a semana que vem por causa do horário. Semana que vem, me lembra de falar com vocês sobre as 3 primeiras missas da história. Tá bom? Você me lembra? Anota aí, as 3 primeiras missas da história. Não vou falar hoje, porque senão a gente não vai conseguir nem chegar na metade do tempo. Então, a missa começa com os ritos de entrada, certo? A missa tem 2 grandes partes. A liturgia eucarística e a liturgia da palavra. A liturgia da palavra se encerra com as preces da comunidade, e aí começa a liturgia eucarística com o ofertório. Então a missa tem 2 grandes núcleos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Para que a gente possa participar bem da liturgia eucarística, a gente tem que se preparar pela liturgia da palavra. Então na liturgia da palavra Deus vai nos falar. Na liturgia eucarística, depois que nós comungarmos, nós vamos falar com Deus. Certo? Então a liturgia da palavra, que é a primeira parte da missa, ela começa com os ritos de entrada, né? Os pontos da missa: ritos de entrada, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Os ritos de entrada: o primeiro rito de entrada, a procissão de entrada. A procissão de entrada, ela tem uma ordem, não é de qualquer jeito. E é preciso que tenha uma procissão de entrada, porque na procissão de entrada todos nós ficamos em pé. Certo? Por que a gente está em pé na procissão de entrada? Vocês já perceberam que o padre, na procissão de entrada, ele vem com a mão assim? Com as mãos postas? Por que o padre vem com as mãos assim? Porque é bonito, né? Lembra as imagens dos santos com as mãozinhas assim, né? O padre vem com as mãos assim para mostrar Jesus amarrado subindo no Calvário. Então o padre, ele ali representa o Cristo manietado, que a igreja fala, amarrado, subindo ao Calvário. Por isso que o padre deve entrar na procissão de entrada de olhos fechados, ou pelo menos compenetrado, em silêncio, rezando, com as mãos postas desse jeito. Assim diz o missal, porque ele está representando Jesus amarrado que vai ao Calvário. Então a procissão de entrada,
ela já é a entrada de Jesus que vai ao Calvário. E por que nós estamos em pé na procissão de entrada? Porque todos nós vamos ao Calvário com Jesus. Então aquela procissão de entrada que está penetrando na igreja, eu também estou entrando na igreja. Por isso que eu também estou em pé. Eu também faço parte, também tomo parte da procissão de entrada. Então quando que eu tenho que chegar na missa para participar da missa inteira? Quando a missa começa. Quando que a missa começa? Com a procissão de entrada. Se eu cheguei depois da procissão de entrada, eu não participei da missa inteira. E qual que é o terceiro mandamento? Ouvir missa inteira domingos e dias de festa. Então no domingo, se eu cheguei na igreja depois da procissão de entrada, eu já tenho que procurar uma outra missa, porque eu já não estou participando da missa inteira. Entenderam? Então a procissão de entrada é o início da missa. A procissão de entrada, ela depois que o padre chega no altar, ele faz a saudação inicial, né? Tem o ósculo no altar, o padre beija o altar, porque o altar é a cruz de Cristo. Então o beijo no altar significa que o padre é alguém que também se sacrifica. O padre é o sacerdote vítima. Por que sacerdote vítima? Você sabe que o padre é celibatário, certo? E o padre usa uma batina preta. A batina preta do sacerdote significa que ele morreu para o mundo. E o celibato significa essa entrega total a Deus, certo? A vida é totalmente entregue a Deus. Então o padre, ele beija o altar, porque quando ele beija o altar, ele está dizendo, eu sou padre para celebrar no altar. E ao ser padre para celebrar no altar, aí eu estou entregando a minha vida, estou morrendo com Jesus. Por isso que ele beija o altar como Cristo que beija a cruz. Entendeu? Você já viram o padre beijando o altar no início da missa? Ele beija o altar no início da missa e beija o altar no final da missa. São dois ósculos, no início e no final. O padre beija o altar e faz a saudação inicial, né? O amor do Pai, a comunhão do Filho e a unção do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz, bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Nos uniu no amor de Cristo. Quando Cristo nos amou, o máximo. Como foi o ápice do amor de Cristo? João 16 diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. O extremo do amor de Deus por nós se deu na cruz. E é por isso que a gente vai dizer no início da missa, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo é a cruz. O amor de Cristo é a atualização do sacrifício de Jesus. É aquilo que a gente vai celebrar. A gente está dizendo assim, ó, bendito seja Deus que nos trouxe aqui para juntos celebrarmos o santo sacrifício. É isso que significa quando a gente diz, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sabiam disso, não? Ato penitencial. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, depois da saudação inicial, o padre introduz o ato penitencial. E no ato penitencial a gente é chamado a pedir perdão a Jesus pelos nossos pecados. Gente, tem várias maneiras de você pedir perdão. E aí você tem que examinar o seu coração. Como que você é a sua espiritualidade. Eu tenho dificuldade de fazer o ato penitencial cantando. Então, enquanto a igreja canta o ato penitencial, muitas vezes eu rezo e peço perdão dos meus pecados rezando. E aí depende de você. Se aquela música te favorece você fazer um ato de perdão, você canta. Se aquela música não te favorece fazer um ato de perdão, você reza. Eu gosto do ato penitencial rezado, porque eu acho que eu consigo me colocar mais na presença de Deus e pedir perdão pelos meus pecados. Mas o importante é que no ato penitencial você faça o ato penitencial, ou seja, que você peça perdão a Jesus de todos os seus pecados veniais. Porque os pecados mortais, eles são perdoados apenas na confissão e no batismo, né? E numa eventual unção dos enfermos, se a pessoa estiver inconsciente e se a pessoa, durante toda a vida dela, buscou a Deus, viveu conforme o mandamento de Deus, buscando a Deus, não rejeitando a Jesus, né? Mas de maneira ordinária, a gente pode por assim dizer, o pecado mortal é perdoado somente na confissão, de maneira ordinária, né? Então, no ato penitencial, os pecados veniais são perdoados. Então, assim, pecados de gula, de preguiça, de mentira, de vaidade, de soberba, de maledicência, os pecados que não são pecados mortais, que não são pecados contra os 10 mandamentos, são perdoados no ato penitencial para que a gente possa viver bem a Santa Missa. Então, a missa já começa com o ato penitencial nesse sentido.
Que a gente peça perdão a Jesus e, tendo recebido o perdão de Jesus, tendo sido perdoado de todos os pecados veniais, a gente possa viver bem o santo sacrifício. Lembrando que, se eu cometi um pecado mortal, ou se eu vivo maritalmente, não sou casado na igreja e tal, esse tipo de pecado eu preciso me confessar. Eu vivo maritalmente, não posso me confessar. Então, procure regularizar a sua situação. Procure se casar na igreja, para que você possa receber os sacramentos, certo? Depois do ato penitencial, o hino de louvor, glória, né? No hino de louvor, a gente une ali a oração das 3 dimensões da igreja. Vocês lembram quando eu falei para vocês que a igreja é o corpo místico de Cristo? Eu disse para vocês que a igreja tem 3 dimensões: a igreja padecente, a igreja militante e a igreja triunfante. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Você lembra? A igreja padecente são as almas do purgatório, que estão padecendo, se purificando para entrar no céu. A igreja militante somos nós. Por quê militante? Você já ouviu falar de militar, né? Quem que é o militar? Aquele que luta. Militar significa aquele que luta. Estamos lutando pela salvação, estamos militando pela salvação. Então somos a igreja militante. E a igreja triunfante é aquele que já estão no céu, já estão triunfando na glória de Deus. Então, no glória, a igreja é triunfante, e a igreja militante e a igreja padecente se unem e glorificam a Deus. Então, naquele momento que você está cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, medita isso, pensa isso. Pensa que a Santíssima Virgem está cantando com você, o glória, que o seu anjo da guarda está cantando com você, o glória, que o São Francisco de Assis está cantando com você, o glória, que todos os anjos e santos, o céu inteiro está cantando glória a Deus nas alturas. Os 9 coros dos anjos, querubins, serafins, as dominações das potestades, os 9 coros dos anjos estão cantando glória com você. São Miguel Arcanjo, São Rafael, o céu inteiro. Você está mergulhado no céu, você faz, entre aspas ali, você está no céu. Aquele momento é como se o céu se rasgasse e não tivesse mais divisão entre o céu e a terra. E junto com o céu inteiro você glorifica a Trindade. Que momento fantástico é o glória, né? E aí no momento do glória, o que a pessoa está fazendo? Tá WhatsApp. Na hora do glória, né, Miss? Será que ele está glorificando a Deus de fato? Olhando o WhatsApp, olhando o relógio, mexendo no folheto. E aí com relação ao canto do glória. O canto do glória tem que ser litúrgico. O canto do glória, para que seja litúrgico, ele tem que ter as palavras da oração do glória. Então ele tem que ter glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos demos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, toda oração do glória tem que ter no canto. Não pode ser um canto como aqueles que cantavam antigamente muito nas igrejas e depois teve a reforma litúrgica e melhorou bastante, mas aqueles cantos que falam glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, mas não tem a oração do glória, certo? Então, se você consegue rezar cantando, canta o glória. Eu tenho dificuldade também de cantar o glória, então eu rezo o glória, né? Eu já sei o glória de cor, então eu rezo glória. Aí eu não consigo cantar e não sei o glória de cor. No folhetinho, sabe aquele folhetinho domingo? Normalmente algumas igrejas dão. Naquele folhetinho tem o glória escrito, certo? Se você vai numa missa que não tem um folhetinho, decora o glória. Todo dia reza o glória. Então acorda de manhã, olha que boa proposta. Acorda de manhã e já reza o glória. Pega no seu celular e põe glória litúrgica. Reza glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E reza de manhã o glória. Em uma semana você vai ter decorado o glória e no próximo domingo você já tem condições de rezar o glória. Tá bom? Depois do hino de louvor do glória, tem a oração da coleta. Aí o pessoal fala assim, mas a oração da coleta depois do glória, a coleta não é no ofertório? Então essa oração da coleta não é coleta de dinheiro, é coleta de intenção. Sabe, depois do glória o padre fala assim, oremos, faz um silêncio na igreja. Esse silêncio que o padre faz depois do oremos é para que sejam coletadas as nossas intenções para a missa. Então quando o padre fala assim,
depois do glória, né? Ele fala, oremos. Aí ele fica em silêncio e ele fala, hoje rezamos pela alma, pelo 7º dia do falecimento do senhor fulano de tal. Rezamos pela intenção do aniversário da ciclano, não é assim? Porque são as intenções. Aí o padre fala algumas intenções que as pessoas colocaram lá na secretaria. Não é necessário, porque Deus vê o coração. Deus sabe o seu coração. Por que o padre fala a intenção? Porque a pessoa está lá rezando pelo falecimento da mãe dele e ele quer ver o padre falar o nome da mãe dele. Então a pessoa se sente confortada de que o padre fale o nome da mãe. Rezamos pela alma da senhora Olga de Lourdes Barbosa, falecida há 7 dias. Aí a pessoa se sente confortada porque o padre falou o nome da mãe dele e está rezando pelo nome da mãe dele, mas não é necessário. Por que eu quero dizer que não é necessário? Basta que você coloque no seu coração a intenção para Deus. Então na hora da coleta, quando o padre fala oremos, o padre está dando uma ordem para você, oremos, que significa que eu vou orar e você ora também aí, ó. Oremos todos nós. Então reza. É uma ordem do padre. Oremos. Então você apresenta ali a Deus as suas intenções. Então você fala, Senhor, eu te apresento nessa missa pela conversão do meu filho. Eu te apresento essa missa para que aquela pessoa que pediu orações para mim, para que ela consiga um emprego, para aquele meu vizinho que está doente, está internado. Apresenta para Deus a sua intenção. São Leonardo de Porto Maurício, no livro As Excelências da Santa Missa, ele diz assim, que na Santa Missa nós oferecemos a Deus Jesus, morto na cruz por nós. Se nós oferecemos a Deus o próprio Deus Filho, se nós oferecemos a Deus Pai o santo sacrifício de Deus Filho, o que Deus Pai nos negará diante de tão grande oferta? Nós oferecemos muito para Deus, oferecemos tudo, oferecemos Jesus morto na cruz. O Pai não nos nega nada. Então, se aquilo vai contribuir para a sua salvação, é claro que Deus não vai te dar nada que vai te afastar dele, que vai te levar para o inferno, né? Ele vai te dar tudo aquilo que vai contribuir para a sua salvação. Aí eu pedi para que eu fosse curado da coluna, e não fui curado da coluna, continuo com dor na coluna. É que essa dor da coluna que vai te levar para o céu. Se Deus te tira da coluna, você vai para o inferno. Então a gente precisa ter cruzes, né? A gente precisa passar pelas cruzes. Jesus disse, se queres me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e venha. E a sua cruz é a dor na coluna. Se Deus tira a sua dor da coluna, você não tem mais cruz. Então, Deus pode curar você da coluna? Pode, se isso for contribuir para a sua salvação. Mas, confiantemente, apresenta para Deus as suas intenções e confia que Ele vai fazer o que for melhor para você. Se Deus não te der aquilo que você está pedindo, Ele vai te dar algo muito melhor. Mas não existe oração que não tenha resposta. Então, não existe, guarda isso no seu coração, não existe oração que não tenha resposta. Se Deus não te der aquilo que você está pedindo, Ele vai te dar algo 1000 vezes melhor. Certo? Então, a oração da coleta, a gente apresenta para Deus as nossas intenções que são coletadas pelo sacerdote e apresentadas no altar. E aí, muitas vezes, para que o padre mostre isso de maneira didática, o que o padre faz? Ele põe uma caixinha lá, né? O pessoal, antes da missa, põe os papeizinhos escritas as intenções. E aí, na oração da coleta, ele traz aquela caixinha ou aquele cestinho com as intenções e põe do lado do altar. Você viram alguns padres fazendo isso? É para que as pessoas vejam, né? É didático. Não é litúrgico, é didático. O padre está fazendo isso para as pessoas verem que o padre está rezando pela intenção dele. Mais uma vez, voltando a falar, basta o nosso coração. Deus lê o coração. Depois da oração da coleta, começa então a liturgia da palavra, com a primeira leitura. Normalmente a primeira leitura é do Antigo Testamento e a segunda leitura do Novo Testamento. Aí se você parar para pensar, olha só, vamos pegar aqui Mateus, né? Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento. Aí que os 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, até o Atos. Então o evangelho acaba aqui, ó. Então, o evangelho vai ser lido em toda a missa, esse pedacinho aqui. Aí a primeira leitura vai ser tirada disso aqui tudo aqui, ó, Velho Testamento. E a segunda leitura disso daqui, desse pouquinho, que é o Novo Testamento. Então tem muito mais Velho Testamento do que o Novo Testamento, né? Em quantidade de texto, né? Quantidade de páginas, podemos por assim dizer. E por isso que durante a semana só tem primeira leitura, não tem segunda leitura.
A segunda leitura, que vai ser do Novo Testamento, vai ter só dias de domingo e solenidades, dias de festa. Então, se você for à missa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado de manhã antes de ver o dia, só vai ter a primeira leitura. Tudo isso aqui. E aí domingo, que vai ter a segunda leitura do Novo Testamento e alguma solenidade. Dia da Assunção de Nossa Senhora e assim por diante. Entenderam? Se você participar da missa todos os dias do ano, 365 dias do ano, você lê a Bíblia inteira. Se você for à missa todo dia, você vai acompanhar toda a Sagrada Escritura, na liturgia da palavra. Se você não perder nenhum dia de missa. Então, meus amados, primeira leitura, depois um salmo responsorial. O salmo responsorial, como o próprio nome diz, ele é uma resposta àquilo que Deus nos falou na primeira leitura. A primeira leitura vai sempre apontar para o Evangelho, o salmo responsorial vai responder à primeira leitura, e a segunda leitura, ela vai complementar aquilo que foi falado na primeira leitura. Então você vê que o centro, o ápice é o Evangelho, porque o Evangelho é a revelação, né? Então a primeira leitura vai apontar para o Evangelho, o salmo responde à primeira leitura, e a segunda leitura completa a primeira leitura que aponta para o Evangelho. No final das contas, o Evangelho é o grande ápice. Então, primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura do Novo Testamento, normalmente as cartas de São Paulo, é a mais comum, né? E depois os evangelhos, o Evangelho. O Evangelho, a gente vai estar de pé quando for a proclamação do Evangelho. As leituras a gente ouve sentado. A primeira leitura, o salmo, e a segunda leitura a gente ouve sentado. O Evangelho a gente ouve de pé. Por que a gente ouve o Evangelho de pé? Aí a gente precisa ter um pouco de conhecimento litúrgico. Quando a gente ouve as leituras, Deus nos fala por meio de profetas, certo? Por meio de Malaquias, por meio de Isaías, por meio de Amós, por meio de Jeremias. Quando a gente ouve a segunda leitura, Deus nos fala por meio de apóstolos, de São Paulo, de São Tiago, de São João, de São Pedro, né? Que são os autores do Novo Testamento. Mas quando a gente vê o Evangelho, é Jesus que nos fala. Se Jesus me fala, eu tenho que estar em pé. Então no Evangelho é o próprio Jesus que fala. E se Jesus me fala no Evangelho, eu tenho que estar em uma posição de prontidão. Lembra aquilo que eu falei para vocês de como que a gente deve participar da missa com relação à nossa roupa? Também os nossos gestos mostram muita coisa. Então se eu estou fazendo essa catequese, estou ministrando a catequese e vejo alguém que está assim, ó, assim, ouvindo a catequese desse jeito assim, passando a mão na cabeça, passando a mão no rosto, eu tô olhando e falei assim, nossa, ele tá achando muito chato essa catequese, ele não tá aguentando ouvir eu falar, tá desesperado para acabar. Não é o que ele tá me falando? O gesto corporal dele assim, ó, ele tá mostrando que ele não tá aguentando mais aquilo ouvir falar. Por que o policial aborda alguém na rua? O policial tá patrulhando na viatura, aí ele vê as pessoas andando na rua, aí ele vê alguém que olha a viatura e desvia o olhar. Fala, pô, é aquele ali que eu vou abordar. Porque ele demonstrou com o gesto corporal dele que ele tem algo a esconder. Então ele aborda. Quando a mãe tá brava com a criança, a mãe olha para a criança já sabe, hoje chegar em casa, o chinelo vai cantar na minha lomba. Porque o jeito que minha mãe olhou para mim, eu já sei que o chinelo havaiana vai ser um pouco desgastado nas minhas costas hoje. Então, os gestos corporais demonstram aquilo que está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Na minha alma eu estou dizendo assim, eu não aguento mais essa catequese, nossa, não acaba nunca isso. E aí eu ponho a mão na cabeça, eu coço a cabeça, passo a mão no rosto, tiro o óculos, estou demonstrando que eu estou angustiado, que eu estou querendo ir embora. E assim, quando Deus nos fala no Evangelho e eu fico de pé, virado para o Padre, quer dizer que eu estou com uma prontidão total para ouvir o que Deus Jesus vai me falar e para colocar em prática na minha vida. Esse gesto de estar em pé também é o gesto do ressuscitado. Significa que a palavra de Deus pode trazer a vida, pode me ressuscitar do pecado que é a morte. Por isso que eu estou de pé, certo? Então, na aclamação ao Evangelho, quando eu já vou cantar o Aleluia para ouvir o Evangelho, eu já fico de pé. Quando o padre vai começar a proclamação do Evangelho dizendo Evangelho de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo segundo São Lucas. Aí a gente vai fazer 3 cruzes, certo? Na testa, no lábio e no coração. O que significam essas 3 cruzes? Quando a gente vai rezar o texto, a gente faz
normalmente 3 cruzes, né, dizendo: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Mas não é essa oração. Essa oração eu devo fazer quando eu vou rezar o texto, antes da catequese, em qualquer momento de oração. Mas na missa, eu vou fazer 2 cruzes completas no começo da missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no começo da missa, e no final, quando o padre der a bênção, no final eu vou traçar outra cruz. Só essas 2 vezes que eu vou fazer a cruz completa, certo? Às vezes, o padre no altar faz a cruz completa, dependendo das rúbricas do breviário que ele está rezando, do missal. Então, algumas vezes no missal, vai ter indicações para o padre fazer a cruz completa. Mas nós, fiéis, fazemos a cruz completa 2 vezes, no começo e no final. Entenderam? Nesse momento do evangelho, eu vou fazer só as 3 cruzes. Não vou fazer a cruz completa. Só as 3. E o que significam essas 3 cruzes? Significa que Jesus vai me falar, então eu preciso compreender, Senhor, que eu compreenda. Depois que eu compreender, Senhor, que eu proclame o que eu entendi e que eu viva, que seja selado no meu coração, que nunca mais saia do meu coração o que Jesus vai me falar. Então essas 3 cruzes, elas são feitas em silêncio. É só o gesto, é uma oração gestual. Eu não vou pensar, eu não vou falar. Por que eu não vou pensar em nada? Porque eu estou ouvindo o que o padre está falando. O padre está falando proclamação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Lucas. E eu vou falar glória a vós, Senhor. Então, essas 3 cruzes eu faço somente o gestual, sem pensar ou sem falar nada. E sabendo o significado desse gestual. O significado é esse. Que fique selado na minha mente, que eu proclame, que eu viva. Entendeu? O padre vai proclamar o Evangelho. Quando o padre proclama o Evangelho, eu ouço o Evangelho. Eu não leio o Evangelho. Então, sabe o folhetim que a gente recebe na missa, que tem o Evangelho? A gente não pode acompanhar. É antilitúrgico. A gente não lê o folhetim. O Evangelho a gente não lê. A gente pode ler as orações, o glória e etc. O Evangelho não. O Evangelho eu preciso ouvir. Porque é o próprio Senhor que está falando. É o próprio Jesus que está falando. Então não sou eu que estou lendo aqui o meu Evangelho. O Evangelho está sendo proclamado. Então eu tenho que me virar o meu corpo em direção ao bombom da palavra. O bombom da palavra é o altar da palavra, onde o padre está proclamando. Eu preciso virar o meu corpo em direção ao bombom da palavra e ouvir a proclamação do Evangelho. Certo? O diácono também pode fazer a proclamação do Evangelho. Na verdade, o diácono, ele é o ministro da palavra. Ordinariamente na igreja, o diácono tem a missão de pregar o Evangelho, fazer a homilia e de fazer a proclamação do Evangelho. Mas como a gente não tem tantos diáconos assim, o mais comum que a gente normalmente vê, 99% das vezes, é o padre fazendo a proclamação do Evangelho, porque a gente não tem tantos diáconos. Mas essa missão, em primeiro lugar, seria do diácono, de proclamar o Evangelho e de pregar também, de fazer a homilia. Então, o padre faz a homilia. A homilia é a explicação do Evangelho. Então, ele vai ler o Evangelho, a gente de pé. Após o Evangelho, ele vai dizer palavra da salvação, e a gente vai dizer glória a vós, Senhor. Quando o padre diz palavra da salvação, isso significa que tudo aquilo que foi proclamado naquele Evangelho pode me salvar. Que ali está um caminho direto para o céu, se eu viver. Então, quando eu proclamo isso, palavra da salvação, o padre fala palavra da salvação e eu digo glória a vós, Senhor, eu estou dizendo que se eu viver aquilo que o padre me falou, eu vou para o céu. Por isso, glória a vós, Senhor. É como se a gente estivesse falando assim, ó, Deus está te dando aqui o caminho do céu de bandeja. Ó. É isso aqui, ó. Faz isso aqui. Aí, para ter certeza que você entendeu o caminho do céu, que foi proclamado na liturgia da palavra, na primeira leitura no Salmo, na segunda leitura no Evangelho, o padre vai pregar, que é a homilia. E a homilia é a explicação do Evangelho, daquilo que Deus falou. Então o padre vai fazer a homilia. A pregação, vai explicar o Evangelho e como aplicar isso na sua vida. Da homilia, você precisa tirar para o seu coração, para a sua alma, uma resolução. Então, o padre pregou. O que essa pregação fala para mim? O que eu preciso viver através dessa pregação? Qual é a direção que essa pregação me apontou?
A partir dessa homilia, o que eu vou fazer? Aí que está o X da questão. A partir dessa pregação do padre, o que eu vou fazer? Certo? Queridos, se você vai tirar dessa homilia uma resolução da sua vida, você precisa entender a homilia. Para você entender a homilia, você precisa prestar atenção. Então, não conversa na igreja de jeito nenhum. Não olha o celular, esquece o celular. Só olha o celular no começo da missa para ver se ele está no vibracal. Está no vibracal? Não olha mais ele. Entendeu? Ou desliga ele, já deixa ele no carro, se for o caso, até melhor. Não olha o celular, não conversa com ninguém. Não fala nada com ninguém. Fecha os seus ouvidos e abre o seu coração para ouvir o que Deus vai te falar. Certo? Depois da homilia vem a profissão de fé, que é o resumo daquilo que a gente crê. Os 12 pontos da nossa fé, resumo daquilo que a gente crê. Pode ser o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele mais longo, esse credo que foi definido em 2 concílios, né? O concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, por isso o credo niceno-constantinopolitano, né? E pode ser o símbolo dos apóstolos, que é o credo mais enxuto, que a gente normalmente reza, né? Crê em Deus Pai, tudo que a gente reza no terço, né? Então, normalmente o credo niceno-constantinopolitano vai ser rezado em missas mais solenes. Então, a solenidade da Ascensão de Jesus, Pentecostes, Corpus Christi, Assunção de Nossa Senhora, essas maiores solenidades, reza no niceno-constantinopolitano, e nas missas comuns reza o credo normal. A missa durante a semana não tem credo, só a missa de domingo e solenidades. Então, se você for à missa durante a semana, inclusive a homilia pode ser até dispensada. Se o padre quiser, ele não precisa fazer homilia. A homilia é obrigatória nos domingos, solenidades. A missa durante a semana é bem mais enxuta. Então, depois da homilia, a profissão de fé e a oração universal. A oração universal é aquela oração dos fiéis, né? Rezemos ao Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. Então, essa é a oração da igreja, porque oração universal, toda a igreja está rezando. E normalmente essa oração ela vai girar em torno daquilo que Deus nos falou na liturgia da palavra. Então, vamos supor, na liturgia da palavra, Deus fala do perdão. Aí a primeira leitura foi Davi, que entra na caverna, vê Saul que queria matá-lo, e aí Davi pega a lança de Saul. O servo do Davi fala assim: agora mata o Saul, a gente resolve o problema. Ele fala assim: não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Aí ele sai da caverna, não mata Saul e chama Saul, fala: Saul, aqui é sua lança, eu não te matei, eu podia te matar, eu não te matei. Então mostra o perdão de Davi a Saul. Aí a segunda leitura, Coríntios 13, fala sobre a caridade. O perdão é um tipo de caridade, né? Aí o evangelho, aquele evangelho em que São Pedro fala para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus fala: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E conta aquela parábola do perdão, em que o patrão havia perdoado o empregado, que devia uma grande quantia. Depois o empregado encontrou outro, não perdoou. Vocês conhecem essa parábola? Então essa foi a liturgia da palavra. Está falando de quê? De perdão, né? O que vai ter que falar a oração universal? De perdão. Então a oração universal vai ter que falar disso. Se esse é o tema da liturgia, então esse é o tema que Deus nos propôs na missa de hoje, o perdão. Então a oração universal deve girar em torno do perdão, certo? Essa é a ideia. Aqui a gente encerra a primeira parte, liturgia da palavra. Semana que vem a gente continua a liturgia eucarística. Já são 21 horas e 13 minutos, já estamos 13 minutos para mais já. Então, e a gente está na metade da missa ainda. Então não vai dar para terminar a missa hoje não. Semana que vem a gente termina a nossa missa. Tá bom, gente? Mas hoje é sexta, depois de amanhã é domingo, todos vão à missa. Então nessa missa de domingo, participa com devoção. Lembra do que você está participando, do santo sacrifício, certo? Ah, Fábio, eu não posso comungar, eu tenho impedimento formal. Semana que vem a gente vai falar sobre a comunhão espiritual. Mas, nesse momento em que você ainda não teve tempo de a gente falar sobre a comunhão espiritual, mas eu quero falar para você que não pode comungar, você que tem um impedimento formal e não pode comungar,
Lembre que você está diante da cruz de Cristo. A cruz de Cristo que jorra sangue e água da misericórdia. A cruz de Cristo da qual Jesus morreu para nossa salvação. Então peça a Jesus que cuide de você. Fala, Senhor Jesus, eu não posso comungar porque eu estou vivendo em união estável, estou vivendo maritalmente, ou por diversos motivos. O Senhor conhece o meu estado, o Senhor conhece a minha alma. Eu te apresento essa situação, Jesus. Cuida disso para mim. Reza para Jesus dessa forma. E semana que vem a gente vai falar sobre a liturgia eucarística e a gente vai comentar um pouco sobre a comunhão espiritual. Mas que nada te afaste da Santa Missa. Mesmo que você não possa receber Jesus na comunhão, apresenta para Jesus o seu coração na Santa Missa. Lembra que a gente falou da oração da coleta, no começo da missa? No Oremos do Padre? Apresenta essa situação na oração da coleta. E fala, Senhor Jesus, eu te apresento a minha vida. Cuida disso para mim, Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai manifestar a glória dele na sua história. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.